Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 4 do livro de vocês, que tem como título Everyday Heroes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gramática da página 47. A gramática vai falar um pouco sobre o Past Perfect Simple, ou seja, o passado perfeito simples. Sabemos que o Present Perfect, ele tem como auxiliar o verbo have ou has, ok? E vai ter o verbo principal no past participle, que é aquele passado onde nós acrescentamos o ed no seu verbo principal, ou se ele for verbo irregular, ele está presente naquela listinha que vocês sabem que tem no livro de vocês. Já o past perfect, vocês estão vendo que é o passado. Então, para o passado, nós utilizamos o verbo auxiliar has ou have no passado. Então, aqui eu mostro a vocês que o passado do verbo has ou have é had, ok? Então, had é o passado do verbo has ou have. Então, a estrutura da frase no past perfect fica dessa forma. Nome ou pronome, verbo to have no passado, verbo principal no past participle. Vimos que esse é um verbo regular, porque ele acrescentou o ed no final do verbo. E aqui é o complemento da frase. Então, é simples. Se é past, sabemos que é o passado, então vamos utilizar o verbo auxiliar no passado, que é o had, ok? E esse tempo verbal, ele acontece dessa forma. Nós usamos esse tempo verbal quando falamos de ações que aconteceram antes de um tempo específico no passado, certo? E também nós formamos o past perfect utilizando had no past participle. Então, preste atenção. Ele acontece quando duas ações elas estão acontecendo. Por exemplo, Peter was driving, which had frozen solid. Então, vocês viram que primeiro aconteceu uma ação, ou seja, no past continuous, verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing, para depois acontecer essa ação, que é o past perfect. Verbo to have no passado, mais o verbo principal no past participle. Então, geralmente esse tempo verbal, ele acontece em duas ações. Ou seja, uma ação primeiro, para depois a ação no past perfect acontecer, ok? Então, vocês irão responder a questão 1, onde vocês vão ler estes exemplos de uma revista, de um artigo de revista, e vão sublinhar as ações que aconteceram primeiro e circular as ações que aconteceram em segundo lugar. Na questão 2, vocês vão sublinhar as opções corretas de acordo com as regras desse tempo verbal. Eu acabei de falar para vocês que na letra A nós usamos o past perfect para falar sobre ações que aconteceram before, ou seja, antes de um tempo específico no passado. Na letra B, nós formamos o past perfect with had in the past participle. Então, o past participle, ele utiliza todos os verbos no passado, seja o verbo auxiliar, que é o verbo had, seja o verbo principal, ok? Na questão 3, vocês irão sublinhar a forma correta dos verbos e completar a história. Prestem atenção, nessa frase aqui, nesse texto aqui, as palavras que vocês irão sublinhar, elas estão separadas por barras. Vocês irão escolher qual a frase que melhor completa o texto. Lembrando que vocês também podem utilizar o simple past, assim como podem também utilizar o past perfect, ok? E na página 48,
vocês irão fazer o reading, certo? O reading tem como título People Who Made History. Então, esse reading, como vocês sabem, é a parte do livro que vocês irão fazer a leitura e responder as questões de acordo com esse texto. E o título do texto ele fala um pouco sobre pessoas que fizeram história. Então, o título do texto diz Heroic People in History. Então, pessoas heróicas na história. As part of our feature on popular heroes and heroines, we asked our readers to send in profiles of people in history that they consider heroic for their actions. Thanks to all of you who wrote in. Here are some of your responses. Então, vai falar um pouco sobre 5 pessoas que fizeram história. Seja de qualquer forma, eles fizeram história, ou seja, eles praticaram uma ação que ficou marcado e que gerou uma história sobre aquela pessoa. Então, de acordo com esse texto, que vai estar lá na página 48 e 49, certo? Onde tem esses quadrinhos, vocês irão fazer essa leitura e responder a questão 1, que vocês irão fazer essa leitura skin do artigo e escrever o nome dos profiles, ou seja, das pessoas que fizeram essa história, de quem está se tratando o texto. Na questão 2, vocês irão ler esse artigo e responder as questões em inglês, ok? De acordo com o texto. Na questão 3, vocês vão referenciar o texto e marcar as 2 colunas. Na coluna A, na primeira coluna, vocês vão relacionar com a segunda coluna, de acordo com esses verbos que estão aí nessa primeira coluna, ok? Então, pessoal, essa é a proposta de atividade que eu trago para vocês essa semana. Espero que todos vocês façam, assim, para que o nosso andamento, ou seja, para que a nossa continuação de aprendizado seja realizada, como também vocês sabem que essas atividades, ao final do bimestre, a gente gera uma nota. Então, se vocês não tiverem essas atividades, não será possível que vocês tenham uma nota para fechar o bimestre, assim como também o acompanhamento intelectual de vocês, ver se vocês estão conseguindo progredir na disciplina, no aprendizado. Então, pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem e quando fizer as atividades, manda foto para o meu e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula!